Pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre os movimentos sociais. Nós já vimos um pouquinho sobre os movimentos sociais, iniciamos o debate lá naquela atividade de recomposição de conteúdo junto com os descritores do SAI. Lembra que a gente leu o texto? Lembra, pessoal? Que a gente fez aquela atividade que a gente também gravou no dia? Sim. E depois organizamos então em grupos. 9 grupos, cada grupo com um tema, um tipo de movimento social, para poder estudar o histórico desse movimento, as principais características, né? As principais curiosidades, as questões de legislação e os objetivos de cada um dos movimentos sociais. Nós aproveitamos então para fazer uma pesquisa em grupo, no qual cada grupo pôde aí compartilhar, trocar informação com os colegas, com o tablet de fazer as pesquisas, né? Montar aí então o slide e um trabalho escrito, certo? E então 3 grupos já apresentaram na semana passada, no qual nós integramos aí para o segundo ano para poder fazer também um debate que serve para matéria de oratória, de filosofia e de sociologia deles. Então, pessoal, hoje vamos dar continuidade a esse trabalho sobre os movimentos sociais, destacando... Algum problema? Certo? Destacando, então, como que há nesse processo de seminário, no qual os estudantes vêm à frente para poder apresentar, uma gestão de sala de aula diferente. Uma maneira diferente de mobilizar vocês para poder desenvolver aí o conteúdo, né? Ele foge um pouquinho do nosso hábito tradicional, de só o professor falar, explicar. Então vocês acabam tendo que se organizar de maneira diferente, né? Ao sentar em grupo, ao pesquisar, ao produzir textos, né? Slides, né? Ao debater, né? E principalmente aqui nessa hora que é tão importante essa habilidade de falar em público, que é a apresentação e a troca de ideia com os colegas, né? Você se expressa e você também ouvir o colega. Então veja que tem toda uma disposição diferenciada, uma metodologia diferenciada de se trabalhar esse conteúdo importante na sociologia. Beleza? Então, vamos lá para continuar as apresentações. Beleza? O movimento feminista tem raízes profundas na luta das mulheres por direitos, justiça e igualdade ao longo da história. O feminismo começou como uma luta contra a desigualdade e, ao longo dos séculos, foi se transformando em um movimento abrangente, com uma série de ondas e frentes de ação. O movimento feminista surgiu no final do século XXI. Um marco importante foi a publicação do livro A Reivindicalização dos Direitos da Mulher, em 1792, considerado um dos primeiros textos feministas. No século XIX, mulheres nos Estados Unidos e na Europa começaram a se organizar em movimentos de protesto, principalmente na rua. Essa convenção que a gente deu uma pesquisada foi um protesto realmente, assim, que foi o primeiro marco assim, que deu muitas mulheres, assim, entre aspas, eram em torno de 300 pessoas mais ou menos, e reivindicando os direitos, lutando pelo preconceito que havia naquela época. Só que na época, né, 300 mulheres nas ruas, tipo assim, Era sem medo, né, de serem mortas, assim, de apanharem, algo do tipo, sofrerem essa repressão, é muito. Era muito mulher, ter coragem, né? Não se nasce mulher, se torna mulher. Foi um marco para o feminismo, pois desafiava as construções biológicas e culturais dos séculos do feminismo. O que vocês acham sobre essa frase? Isso daí é todo o pensamento dela, o que ela acha. Se torna mulher. A essência de ser mulher é muito mais que questão de gênero sexual. Eu acho que é muito além disso. Esse debate ele envolve o conceito do que é o sexo, enquanto biológico, né? Agora você tem a questão de gênero, que é o papel na sociedade. Por exemplo, nós
sua uma sociedade que ela é ocidental, ela é patriarcal, ou seja, o homem assumiu uma posição de liderança, de comando, de maior poder na sociedade, né? A mulher como submissa ao homem. E havia sociedades, por exemplo, que eram matriarcais. Houveram outros grupos, outras formas de organizar. Então a gente tem só uma forma de organizar a sociedade? Não. Tem várias. Ou seja, a forma como a mulher ocupa o espaço na sociedade é só uma? Não. Também é vasta. Então, quando a Simone de Beauvoir fala isso, ela está levando em conta que ser mulher envolve o contexto no qual, a sociedade no qual você está. Né? E você já não nasce pronta. Você vai se desenvolver conforme a sua história. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda, Ana Gabriela e o Deliado. A gente vai falar sobre movimentos LGBT. QIA. Mais. É um movimento social e político que busca a igualdade, aceitação e respeito para as pessoas. O L significa lésbicas, o G gays, o B trans. Oh, meu Deus! O B bis. O B bissexuais, o T trans, esse Q é Ken e o Q Queen. O que significa Queen? Isso aí, gente. Vocês vão saber, calma, gente. O I intersexuais e o A assexuais. E outras identidades e expressões de gênero. Ele surgiu como uma resposta à discriminação e à opressão histórica, enfrentadas por essas pessoas com o objetivo de garantir os seus direitos e promover a inclusão na sociedade. O movimento LGBTQI no Brasil teve suas raízes na década de 1970, originando-se a partir de uma luta por direitos e visibilidade. Influência de figuras-chave. A participação de ativistas como Luiz Bufato e outros foi fundamental na visibilidade das questões do movimento no Brasil. Luiz Bufato é um escritor brasileiro conhecido por suas obras que abordam temas sociais e políticos. Então ele, na época, foi um dos que apoiou e deu mais visibilidade ao movimento. Um pulo na história. Como tudo começou e continuou. Não é de hoje que as pessoas LGBT existem. A gente sabe que há muito tempo, até no tempo das cavernas, diziam que assim, não tinha essa discussão de sexo. Mas por seus direitos. Como a gente conhece hoje, ganhou força a partir dos eventos importantes, como Stonewall. Em 1969, nos Estados Unidos, uma revolta contra a violência policial em um bar gay marcou o início do ativismo moderno. Foi um basta que ecoou pelo mundo. No Brasil, o movimento começou a se organizar mais forte nos anos de 70, 80, durante a ditadura militar, com os grupos e publicações underground. Grandes conquistas no Brasil. Em 2011, o STF reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça liberou o casamento civil para casais do mesmo sexo. Em 2019, o STF criminalizou a LGBTfobia, ou seja, preconceito e discriminação contra pessoas LGBT. Virou crime, como o racismo. Desafios. A comunidade LGBT no Brasil enfrenta discriminações e preconceito no dia a dia, gerando exclusão e afetando a saúde mental. A violência, homofobia e transfobia é uma realidade constante. Essa violência contra a comunidade LGBT começa desde muito novo, porque tem crianças que já sofrem homofobia sem nem mesmo saber diferenciar se quer ser homem ou se quer ser mulher. Porque eu vi que tem o caso de um menino que ele tirou a própria vida com 12 anos de idade. Gente, 12 anos ele não tem nem noção do que ele quer da vida dele. Se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, apenas porque ele tinha um jeito, foi dito que ele tinha um jeito de gay. E aí foi postado um vídeo na internet. Eu acho que você já viu sobre esse caso. Um menino que ele posta um vídeo na internet, um amigo dele fala assim, vou te dar um beijo, e corta o vídeo. E ele tirou a própria vida e hoje tem uma lei dedicada a ele. As dificuldades no acesso à saúde e educação, com falta de ambientes exclusivos e profissionais qualificados. No mercado de trabalho, a discriminação limita as oportunidades. Pessoas trans enfrentam barreiras adicionais para ter identidade reconhecida e acessar serviços específicos. Idosos LGBT
lidam com a solidão e a falta de apoio. A visibilidade e a falta de todos dificultam a criação de políticas públicas eficazes. É cruel combater a LGBTfobia. É crucial. É crucial combater a LGBTfobia para promover uma sociedade mais justa e respeitosa. Falando nessa parte, assim, no meio de trabalho, uma pergunta bem básica. Em que lugares do comércio que, tipo assim, a gente vê muito LGBT? A gente não vê, gente. O movimento LGBT é sobre amor, liberdade e busca por um mundo onde a diversidade seja celebrada e não um motivo de dor. A história de luta é inspiradora, mas o futuro depende do nosso compromisso coletivo em construir uma sociedade onde todos possam viver com orgulho e segurança. Afinal, amor é amor e respeito é para todos. História. O movimento estudantil tem suas origens remotas ao século XIX, quando surgiram as primeiras ações de estudos em universidades europeias. Nessa época, as demandas eram principalmente voltadas para a melhoria das condições de estudo e de defesa dos direitos estudantis. Suas características. É um movimento social caracterizado pela mobilização de estudantes em torno de questões educacionais, sociais, políticas e ambientais, buscando transformações em seus espaços de atuação e na sociedade geral. Exemplos. O movimento estudantil compreende diversas organizações e ações que visam representar e defender os interesses dos estudantes em diferentes níveis, desde o escolar até a universidade. Exemplo notável inclui a UNE, União Nacional dos Estudantes, a UBS, União Brasileira dos Estudantes, e secundaristas, e o TCE, Direito Central dos Estudantes, além de centros acadêmicos e grêmios estudantis. Ô professor, isso também abrange aquela parte do aluno autista, do aluno que tem alguma deficiência crônica, ter, por exemplo, mais tempo para fazer uma prova, ter uma educação especial? Também, né? São reivindicações também, né? Deles. UNE. O UNE é um movimento histórico no Brasil, né? Tem desde a década de 30, que é a União Nacional dos Estudantes. UBS é a que representa vocês, estudantes secundaristas. Vocês também ensino médio são secundaristas, porque antigamente falava segundo grau, não é? Lembra, cara? Já ouviu alguém, um avô de vocês, o pai de vocês falar? Já. Ah, somos segundo grau. Então, por isso, secundarista. Tá? E o DCE, geralmente as universidades têm o Diretório Central dos Estudantes, que é a entidade que participa da universidade representando os interesses dos estudantes, organizando os estudantes pela sua luta. Como tem aqui na escola de vocês o Grêmio Estudantil, né? Que é uma instituição que tem lá também seu direito legal, sua função, e o papel de organizar vocês para debater o que vocês precisam, reivindicar, construir, né? Então são várias instâncias aí do movimento estudantil. O movimento surgiu lá atrás quando perceberam que aquilo que faziam era errado, desde o século XVIII ou XIX até o século XX. A partir dos anos 60, lá no começo, lá atrás, foi uma reação aos problemas que apareceram depois da Revolução Industrial. No século XVIII e XIX, quando as fábricas começaram a poluir muito e a natureza foi sendo destruída sem controle. Ele é importante porque lembra as pessoas de que o mundo é importante e que precisamos respeitar e proteger a natureza para que todos hoje e o futuro possam viver em um mundo melhor.
A história dos movimentos de moradia no Brasil é a prova de que a luta coletiva pode transformar comunidades, mais do que reivindicar um teto. Essas organizações defendem o direito à cidade, a dignidade e a participação social, apesar dos obstáculos, como a criminalização e especulações imobiliárias. As conquistas alcançadas mostram que é possível alcançar quando comunidades se unem em torno de um objetivo comum. A luta pela moradia é, portanto, uma luta pela inclusão, pela justiça social e pela construção de cidades mais humanas e democráticas. Gostaria de parabenizar vocês, todos os grupos, desde o processo de pesquisa, de discussão coletiva, elaboração da escrita, elaboração dos slides e a apresentação. Eu percebi o comprometimento de vocês com a proposta da aula. O desenvolvimento individual foi muito bom, a gente vê de cada um, né, que se esforçou, que apresentou. A colaboração em grupo também, vocês estão de parabéns. E principalmente o conteúdo, o tema que vocês trouxeram e o engajamento de vocês, a seriedade de vocês para apresentar esses temas, né? Temas que são muitas vezes polêmicos, permeados por desinformações, mas que a gente só consegue resolver os problemas que esses movimentos sociais trazem justamente buscando informação, buscando conhecimento. E essas aulas foram só um passo disso. Aqui a gente não resolveu os problemas que são levantados por todos esses movimentos, mas a gente tem um passo importante, que é começar a estudar esses temas, né? Então, não termina por aqui. Vocês participaram, debateram, deram a opinião. Eu acredito que cada apresentação contribuiu na visão de mundo de cada um de vocês. Isso é o mais importante e esse é o objetivo das aulas de sociologia. Então, o trabalho conseguiu cumprir essa função, conseguiu alcançar esse objetivo e vocês também. Então eu espero que vocês aí, ao longo do terceiro ano, vão ter um longo processo de estudo pela frente, de trabalho, que essa aula hoje marca como uma semente. De quando você ouvir algum comentário preconceituoso ou algum comentário ignorante, você lembra dessa aula e fala assim, opa, esses temas merecem um cuidado maior na abordagem, tá? Não vamos ser, às vezes, tão simplistas, tão rasos e cair no erro dos preconceitos, né? Que a gente busque fundamentar melhor nossa opinião, ter mais sensibilidade com as causas que envolvem a organização da sociedade, desde questões ambientais, raciais, de gênero. Então, essa é a maior lição e o maior aprendizado, né? Ver que isso não é um fim, mas é um início que vocês vão carregar para o resto da vida de vocês, tá? Então, parabéns por todos levarem a sério, né, essa atividade. E quem conseguiu alcançar esse objetivo é vocês, tá? Então, uma salva de palmas para vocês.